Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje com a Gabi, com a Elisa, e nós estamos vivendo um momento muito especial, que é o encerramento da lição desse trimestre. Eu sei que, assim como eu, você foi muito beneficiado por esses temas, por aprender mais sobre as parábolas de Jesus, aprender mais sobre tudo aquilo que Jesus ensinou às pessoas enquanto ele esteve nessa terra. E, enfim, muita coisa boa a gente pode tirar daí, né? E eu tenho certeza que, assim como eu, também você foi beneficiado pelo tema dessa semana, tão importante, que está baseado em uma parábola de Jesus que ele contou ao fim do Sermão da Montanha. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, dos versos 24 a 27. Então, Jesus contou vários princípios muito importantes aqui, várias lições, né, a respeito de como o povo de Deus deveria viver nessa terra, aqueles que estão se preparando para a vida no céu. E aí ele encerra esses ensinamentos com essa parábola. E o que ele diz aqui? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui Jesus está falando que existem duas classes de pessoas, né? Está separando em duas classes de pessoas. Aquelas que ouvem aquelas palavras e as colocam em prática, que são comparados a um homem que edificou a casa sobre a rocha, e aquele que ouve as palavras e não as pratica, que é semelhante àquele que edificou a casa sobre a areia. E aí, quando vem as tempestades, essa pessoa não está preparada para enfrentá-la. Então, eu queria começar com a primeira pergunta aqui. Queria ouvir o que vocês têm a dizer a respeito. E a pergunta é a seguinte: de que forma as dificuldades revelam qual é o fundamento sobre o qual temos edificado as nossas vidas? Podemos comparar a dificuldade a essas tempestades, esses ventos fortes, né? De que forma essas dificuldades revelam o fundamento em que temos edificado a nossa vida? Gostaria de ouvi-las. Olha, eu acho que pegando até um gancho da lição que a gente estudou no trimestre passado, porque eu vejo que é muito interessante que as lições se conectam, né? Não sei se vocês já repararam, não pode ser coisa da minha cabeça, talvez seja. Mas aqui na lição a gente tem tipo uma linha que é um fio que é meio contínuo. Opa, bom dia, querida. É contínuo. Então, na minha opinião, as lições se conectam. Então, enfim, continuando o momento de conspiração da lição. Eu acho interessante que essa questão está muito alinhada em relação ao grande conflito, né? Não tem como a gente desvencilhar uma coisa da outra. Lógico, quando a gente constrói a nossa terra na areia, não tem como, né? Aquela história, a casa simplesmente ela vai sair voando no meio do olho do furacão, porque ela não está bem solidificada. Já pensando no aspecto da rocha, pode acontecer o que for, ela vai permanecer firme. Por quê? Porque ela estava em Deus, ela estava realmente com uma base, né? Eu também vendo essa parábola me remeteu muito à questão da ponta do iceberg, né? Então na areia seria ela tá na pontinha do iceberg, ela não tem uma raiz, ela é superficial. Já pensando na rocha, ela realmente ela tá aprofundada, né? Então isso é interessante. E de que forma as dificuldades revelam? Eu acho que é nesse aspecto que eu comentei também. E a questão de que, entendendo que a gente vive no grande conflito, aquela casa que foi construída na rocha, nos momentos de dificuldade, ela vai ser ainda mais solidificada, por mais que ela passe por uns BOs, que um telhadinho sai voando, coisas assim e tal. Mas é o telhadinho que sai voando. Mas isso é fácil de reconstruir, de consertar. Não é a casa simplesmente que sai voando. Então, eu acredito que tem essas questões. Então, e aí, né, o que eu comentei, por mais que esteja nesses momentos, elas, na hora é difícil da árvore, da casa que está na rocha, ela sustentar. Esses momentos de turbulência são difíceis, não importa onde você esteja. Mas a forma com que você se prepara para esses momentos é diferente. Que nem o pastor Josanã. Ele já fez um DYC Talks com a gente. Inclusive, se você puder, assiste, porque foi sensacional. Ele falou sobre a questão de que a gente espera viver os momentos extraordinários com Deus. Por exemplo, você fala assim, nossa, eu queria tanto ser os amigos de Daniel que estavam na fornalha com Jesus, que coisa incrível. Ou eu queria ser Daniel que estava na cova dos leões, os leões não atingiram ele e tudo mais. Mas para que a gente possa viver esses momentos extraordinários, a gente tem que viver os momentos ordinários com Deus.
Então, eu acho que isso também tem muito a ver nessa questão da gente se fortalecer nos momentos de paz e tranquilidade, para que nos momentos de dificuldade a gente possa estar fortalecido, porque a gente está. Agora eu vou falar de raiz, mas vocês vão entender por quê. Por causa da rocha, nessa questão da força. A gente está com as nossas raízes bem estruturadas, né? Enfim, parece que eu vaguei? Talvez, mentira. Parece que eu vaguei, mas é uma forma que me fez pensar bastante dentro disso que você perguntou, que quando eu vi essa parábola me remeteu a essas questões. São diversas, né? Mas eu acredito que, de alguma forma, elas se enquadram nessa questão. É interessante que é muito fácil, na minha opinião, é muito fácil a gente servir a Deus quando nós não estamos passando por dificuldades. Então, é mais fácil de você ter a certeza de que Deus está com você quando todo mundo da sua casa está bem, quando ninguém está passando por problema de saúde, quando você não teve ainda, quando você não passou ali pela situação de perder o ente querido, quando aparentemente todas as respostas favoráveis vêm ali, diante das suas orações. Mas quando aparentemente começa a haver essas tempestades e a gente ora e não sente, parece que não ouve, e a gente começa a passar por provações e as pessoas da nossa casa e ao nosso redor também estão passando por momentos difíceis, é mais difícil a gente ter essa convicção de que Deus está conosco. Porque infelizmente, hoje nós ainda temos muito dessa falsa ideia de que se você está passando por uma provação, é algum castigo de Deus. Mas nem sempre. Quando a gente olha ali, para a vida de Jó, a gente vê que aquele homem era fiel. Ele fazia tudo ali em conformidade com os planos de Deus e ele perdeu tudo. Não porque Deus estava irado ou era maldição de Deus ou porque ele havia feito algum pecado ali que escandalizou ali, aí Deus teve que mandar a maldição. Não, mas era por algo assim muito maior do que ele podia entender. Então, muitas vezes, por a gente olhar para situações com olhos humanos, a gente não vê Deus no meio da tempestade. E é como se a gente, a semelhança dos discípulos, a gente começasse a lutar ali, tentando conseguir parar a tempestade, até que quando a gente já não tem mais força, a gente lembra de Jesus. E a gente vê que Jesus está ali dormindo. E a gente pensa, como assim? Jesus dormindo? Será que ele não está vendo que eu estou passando por isso aqui? Mas tudo isso eu creio que Deus ele faz para nos provar. Os discípulos poderiam muito bem ter se lembrado de Jesus desde o início, ter chamado ali Jesus e não precisaria deles tentarem ali pelo seu próprio esforço. Então, nesses momentos de tempestade, de dificuldade, é o momento onde nós somos provados e realmente nós precisamos, nesse momento, decidir em quem nós vamos confiar. Se realmente nós vamos confiar que Jesus está no controle, ou se nós vamos começar a nos desesperar, ou confiar em nós, ou confiar no que nós temos, ou em pessoas. Então, nesses momentos de aflição, a irmã White diz que no momento de crise o caráter é revelado. E muitas vezes nós pensamos, Deus não está vendo, Deus não está me ouvindo, mas saiba que Deus está ali com você. E ele não disse que a vida do cristão seria uma vida fácil, uma vida tranquila, pelo contrário. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ao mesmo tempo ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci. Não olhe para você, para suas fraquezas, para suas debilidades, olhe para mim. Esteja com as suas raízes bem fortalecidas, bem fundamentadas, construa sua casa sobre a rocha que sou eu. Esteja vivendo não pelos seus sentimentos, mas pelo poder da minha palavra. Seja edificado sobre mim. Isso é o que Deus nos diz. Porque quando a gente tem uma base que não seja Deus e a palavra dele, então nós vamos ceder diante das provações. E é diante desses momentos difíceis que nós somos lapidados. O ouro ali, para que se torne de fato algo precioso, ele precisa passar por altas temperaturas. E a irmã White escreve que
Deus, ele nos coloca no fogo da aflição até que ele possa ver em nós refletida a imagem dele. Então, tudo que nós passamos, como diz a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. E é nesses momentos de dificuldade que você pode confessar a sua dependência de Deus e entender que você não tem o controle de tudo, mas há um Deus que tem o controle. E quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, você vai ver as mãos de Deus atuando em cada detalhe da sua vida. Então, de que forma as dificuldades revelam qual é o fundamento sobre o qual temos edificado nossa vida? Pelo simples fato de que, diante das tempestades, ou nós permanecemos ou nós caímos. Depende de onde nós estamos edificados. E é tão interessante, Gabi, conectando a isso que você falou, eu estive estudando recentemente sobre o grande movimento adventista. E é bem interessante observar a reação que os dois grupos, né, os que realmente tinham entendido a importância de se firmar sobre a palavra de Deus e que estavam buscando por uma vida de consagração a Deus naquele período ali da pregação, do advento, né? É muito interessante observar a reação dos dois grupos depois do desapontamento. O grupo que estava realmente edificando sobre a rocha e o grupo que estava ali para ver o que dá e tal, tipo, para ver na onde vai dar, que não tinham realmente, assim, solidificado, né? E é interessante observar que os que não estavam fundamentados, eles se voltaram contra os outros, né? E começaram a zombar e tudo aí, né? A gente acreditava e tudo. E outras reações também, né? Mas, tipo assim, a gente acreditava que se acontecer, não aconteceu, vamos voltar para a nossa vida de antes e não sei o quê. Só que o grupo que realmente tinha edificado sobre a rocha, eles tinham convicção de que Deus havia direcionado eles até ali. Que eles tinham certeza de que todos os acontecimentos proféticos descritos lá em Daniel, eles realmente aconteceram ponto por ponto. E a data indicada era aquela, 22 de outubro de 1844. E eles tinham plena convicção disso. Eles só não entendiam exatamente o que eles haviam entendido errado. Depois a gente entende, né, que foi a interpretação deles do que seria o santuário, que não era a terra, mas era o santuário celestial. Mas eles tinham convicção de que realmente aquela data estava de acordo com a profecia bíblica, né? Então, eles permaneceram fiéis, oraram, estudaram a Bíblia para descobrir onde estava o erro, né? Então, isso para mim foi bem impactante, essa noção, né? De que eles observar isso, estudar sobre isso, de como é diferente quando você edifica a sua vida e aí as suas convicções, seus valores sobre a rocha, que é Cristo, né? Foi bem marcante para mim essa questão. Eu não sei se é o mesmo livro, mas eu estou estudando O Grande Movimento Adventista, é esse que você está lendo. É incrível demais, e é exatamente isso que você falou, sempre vai ter dois grupos. E, por exemplo, por que Guilherme Miller, dando um exemplo aqui, por que ele continuou? Porque ele estava fundamentado na palavra. Ele falou, olha, eu posso falhar, eu posso ter interpretado errado, mas a palavra de Deus não pode falhar. Então, quando a gente realmente tem essa fé na palavra, pode acontecer o que for, mas você não vai colocar a culpa em Deus. Você vai pensar, não, é alguma coisa que eu fiz errado, que eu entendi errado, mas a palavra de Deus sempre permanecerá para sempre. Muito bom, gente, muito bom. Ótimas conclusões. Obrigada por compartilharem. E eu queria passar para a pergunta 2 agora. Lá em Lucas, na descrição que é feita dessa parábola, tem um detalhezinho diferente que é bem significativo. Vou convidar você a abrir comigo. É Lucas capítulo 6, dos versos 46 a 49. Então, diz assim, ó. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, aqui, que detalhe a gente pode perceber diferente? Lá na descrição feita em Mateus, só é dito que aquele homem edificou sobre a rocha. E isso é muito significativo. Aqui vem trazendo um detalhe adicional, vem dizendo assim, que esse homem cavou, abriu uma profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha. Então, ele fez um trabalho extra ali, né, cavando para lançar os alicerces daquela casa. E eu queria perguntar para vocês, que lição a gente pode tirar desse pequeno detalhe? O que vocês têm a dizer?
E foi interessante porque isso me lembrou de uma questão que a gente até conversou na lição do... Puxa, não lembro agora o número. Mas era das 10 virgens, que falava que tinha também 2 grupos, como a gente conversou antes. Aqui tem 2 grupos. E a principal diferença entre elas era que elas eram da igreja. Os 2 grupos eram. Só que um tinha profundidade naquilo que realmente era dito na igreja. Então, elas estudavam não só o sermão que o pastor tinha falado no sábado, mas elas tinham comunhão diária com Deus, não para se glorificarem e tudo mais, mas no sentido de realmente estudarem, se aprofundarem, e o outro grupo não. Então, isso me faz pensar muito. Não tem como eu desvincular um conceito que está ficando cada vez mais martelando na minha cabeça, que é a questão de cavar a palavra de Deus para encontrar os tesouros do céu. Eu acho que isso é muito forte, porque a Bíblia, ela é um dos maiores mecanismos da gente vencer o mal. Tipo, lógico, por meio de Cristo, eu sei. Só que o que eu tô dizendo é por meio dela que a gente combate as mentiras que o inimigo fala sobre nós, as mentiras que ele fala sobre quem a gente é em Cristo e tantas outras coisas mais. Então, de forma simplificada, tá? Que eu sei que eu tô falando bastante. Eu acredito que esse cavar é no sentido de se aprofundar realmente. E esse se aprofundar realmente, ele traz consigo muitos aspectos. Por exemplo, você ser coerente. Porque dá para você não ser coerente, entende? Tipo, não é que dá, mas existe essa questão. Não se aprofundar, às vezes é você falar assim, não, ok, eu sou cristão, mas eu não preciso disso para mim, dessa transformação, que era o que as insensatas tinham. Elas conheciam a verdade, tocavam até o coração, mas elas não estavam dispostas à mudança. Então, eu acho que o cavar, ele quer dizer tudo isso. E também, um outro ponto que tem tocado muito meu coração recentemente é a necessidade do autoexame. O autoexame, porque a gente precisa saber o que está no nosso coração. Então, esse cavar, para mim, pode querer dizer em alguns aspectos. Tem tanto o aspecto macro, que é mais referente à lição, e tem o aspecto micro, referente a indivíduo, que seria para eu cavar e aqui dentro do meu coração eu permitir que Deus esteja aqui. Que ele possa tirar todas as impurezas e as coisas ruins de mim e permitir que ele esteja no meu coração, para que ele realmente, né, eu possa estar com o meu coração enraizado no que Deus quer que seja na nossa vida, sabe? Então, são muitos pensamentos, mas eu acredito que esse ponto é o principal, de cavar os tesouros que Deus tem pra gente, da gente se aprofundar, pra gente não se contentar com um pouco que a gente pode, às vezes, acabar se contentando. Eu vou me contentar com os projetos que a minha igreja tem. Cara, que legal que a tua igreja tem projetos, vai em todos eles. Mas a sua vida espiritual não pode se basear no que os outros fazem para que você tenha essa vida espiritual, mas tem que se basear no que você vai fazer para ter essa vida espiritual por meio de Cristo, sabe? Então, é muito nesse sentido. E pensando que a gente vive bem no finalzinho, aquele como a gente fala brincando, mas daquele jeito, né? A gente está no dedinho da estátua de Nabucodonosor, a gente está bem naquele finalzinho, a gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade de ter uma entrega com Deus. Então, acho que eu tirei várias lições, né? Enfim, uma pena, a Gabi que lute. Mas, enfim, eu acho que é mais nesse sentido, assim, sabe? Da gente permitir que Deus, ele seja real na nossa vida. Permitir que a gente possa se fortalecer na palavra dele e se colocar, né? Nesse aspecto. É isso aí. Isso é muito interessante. Isso me fez lembrar algo que já aconteceu aqui em casa, né? De chegar uma tempestade muito forte e começar a goteirar. E é interessante que a gente só percebe a necessidade de arrumar o telhado quando vem as tempestades. E a gente não pode, na nossa vida, perceber esses defeitos de caráter só no momento de prova. Nós temos que pedir para que Deus faça sempre essa análise no nosso coração, venha transformar o que for necessário, coloque ali, de fato, algo que vai nos fortalecer, para que quando vier o momento de prova, quando vier a tempestade, possa tudo estar ali pronto para essas provas. E muitas vezes Deus permite que venham essas tempestades e momentos difíceis para mostrar que nós não estamos alicerçados, que há apenas uma entrega
parcial do nosso coração. Então, é muito importante que a gente sempre faça oração, mesmo a oração de Davi. Senhor, sonda-me e conhece-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque nós não conhecemos o nosso coração. Nós não sabemos lá no fundo o que de fato passa no nosso coração e realmente a gente pensa, nossa, mas eu estou fazendo algo bom. E às vezes nós nem percebemos que não é com a motivação que Deus queria que fizéssemos. Então, nós precisamos todos os dias pedir, Senhor, me ajuda a andar em conformidade com os teus ensinos. Tem até uma oração na Bíblia que é assim, que os meus pensamentos possam deixar o Senhor satisfeito. Então, olha só, os nossos pensamentos, o que a gente ainda nem pensou, nem veio à mente, mas lá no nosso inconsciente, que até isso possa ser para a glória de Deus. Para que a cada dia nós estejamos bem fundamentados na rocha. E esse preparo não vem no momento ali da aprovação. Certa vez o teólogo da nossa igreja, Leroy Efron, ele diz assim, não é quando a fornalha é acesa que a gente decide ser fiel. É antes de vir a prova. Aqueles jovens, né, usando o exemplo dos 3 amigos de Daniel, eles só foram fiéis ali porque eles viviam o ordinário com Deus. Eles viviam uma vida de oração, eles viviam uma vida de comunhão. Eles foram fiéis ali no secreto. Então, eles tiveram força para testemunhar também no público. Mas não tem como a gente inverter a ordem. Não é primeiro aquele momento ali de vencer a fornalha para depois vencer uma tentaçãozinha. É vencer a tentaçãozinha para você poder vencer a provação maior. E é como Elisa falou, isso exige consagração. Isso exige mais do que 10, 20 minutos de oração por dia. Isso exige mais do que um estudo superficial da Bíblia. Isso exige tempo. E, de fato, o que muito vale, muito custa. Se vale para você o céu, se vale para você a presença de Deus, dedique tempo. Entenda que momentos difíceis estão para vir, uma angústia a qual nunca houve, e Deus quer preparar um povo também fiel até o final, que persevera até o fim. Então, a dica aqui da nossa turminha, né, do nosso grupo, da nossa equipe para você, é que você realmente busque ter profundidade, né? Nós estamos chegando ao fim dessa lição, mas entenda, as parábolas de Jesus têm muito a nos ensinar e nós precisamos ir profundo nelas para que a gente não fique só no superficial, né? Exatamente. E para fechar esse ponto, dentro de tudo que vocês falaram aí, a lição descreveu isso de uma forma que eu gostei muito. Na terça-feira, no fim do primeiro parágrafo, disse assim: a chave aqui é cavar fundo. Somos chamados não só a ouvir as palavras de Jesus, mas também a nos aprofundarmos em seus ensinos, procurando fazer deles a própria base e estrutura da nossa existência. Então, nós somos chamados a literalmente construir, edificar o nosso caráter, nossa vida de forma geral, né? Em Jesus, nas palavras de Jesus. E para isso a gente precisa se aprofundar realmente naquilo que ele deixou para nós, aquilo que ele nos ensinou, né? E nesse momento nós vamos ter a dica de UIC. Solta a vinheta, Elisa. Então, a dica que eu queria dar para vocês hoje é de uma leitura que está no livro O Maior Discurso de Cristo. A gente está aqui estudando, né, e vendo que Jesus falou, olha, edifique sobre as minhas palavras para que você seja como o homem que edificou sobre a rocha. E esse livro, ele vem mostrando exatamente o que é isso, né, quais são esses ensinos sobre os quais Jesus nos diz para edificar a nossa vida. E aí, lá para o finalzinho, capítulo 6, tem um tópico chamado E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então, capítulo 6, e esse tópico. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aí você vai entender em detalhes, assim, o que o Espírito de Profecia fala a respeito dessa parábola. Eu recomendo muito. Eu aprendi bastante quando estava lendo. E para finalizar, eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Na prática, o que significa construir sobre a areia? A gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos dar uma pincelada. E como evitar isso? Como não deixar isso acontecer com a gente? Como, Gabi? Como, Elisa, a gente faz isso? Eu acho que aí entra bem a questão da gente se autoexaminar. Não a gente, acho que eu coloquei errado. É pedir para que o Espírito Santo incomode a gente para a gente ver onde a gente precisa
melhorar por meio de Deus, sabe? Por meio dele. Porque senão a gente vai achar que a gente tá tudo bem, que a gente não precisa de Deus e a gente não vai pensar em se fortalecer. Porque, como vocês comentaram, a Gabi principalmente, o coração do homem ele é enganoso, não dá que é pra gente confiar no que a gente sente, ou né, nessas questões. Não é simplesmente o que eu acho que é, mas é o que Deus diz que é e é assim que deve ser. Então, eu acho que eu vou primeiro no evitar, né? Esse sentido da gente realmente permitir que Deus nos mostre aonde nós precisamos ter essa modificação e permitir que ele faça essa modificação. Né? E eu acredito que quando a gente permite e entende, o Espírito de Deus, ele automaticamente já vai estar protegendo a gente disso. E por que eu falo que é proteger? Porque eu acho que esse construir sobre areia significa a gente não entender a nossa identidade. A gente não saber quem a gente é em Cristo e não saber por que a gente está aqui. É viver uma vida sem propósito. Então, quando a gente permite que Deus faça isso, ele vai trazer significado e propósito para a nossa vida. Assim, ele vai dar um chamado para cada um de nós. E assim como ele dá para a gente e quer dar para você também, né? Eu acredito muito nisso. Seja o seu chamado para cantar, seja o seu chamado para ir dar estudo bíblico, e seja o seu chamado para ir pregar, seja o seu chamado para cuidar da mídia, sei lá. Tem muitas oportunidades, muitas possibilidades. É para cuidar na questão da saúde. Enfim, tem muitas áreas que Deus pode estar te usando. E aí, o evitar, ele é justamente o buscar a Deus, ele te dá o seu significado, o motivo pelo qual você vai batalhar para construir na rocha. Porque uma vez que você encontra a sua real identidade, pode vir muitas turbulências. Olha que eu sou, que eu sei do que eu estou falando. Vem muitas turbulências, mas você não vai querer trocar o que você já viveu antes pelo que você teve a experiência com Deus depois, sabe? Então, eu acho que é muito nesse sentido. Vai vir as provações, vai vir os perrengues, os BO, vai vir, vai vir. Mas quando a gente entende o que Cristo já fez por nós, você, mesmo nesses momentos, você fala assim, eu não vou desgarrar daqui, porque foi isso que me sustentou até aqui, e isso mudou a minha vida, sabe? Então, eu acho que é mais nesse sentido. O conhecer, olha, super bulhão, conhecer Jesus é tudo, sabe? Porque quando a gente entende o que ele fez, a nossa vida, como eu falei, não vai ser um mar de rosas. Poderia, mas não. Aqui ainda não, mas assim, ele vai mudar e vai fazer com que as coisas façam real sentido na nossa vida. E mesmo como a Gabi falou, mesmo com os problemas, a gente vai relembrar e pedir para que Deus nos dê confiança ainda mais e a certeza de que ele não vai abandonar a gente, assim como ele não abandonou. E até a irmã White tem um verso que eu gosto muito. Nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que tenhamos nos esquecido da maneira de como Deus nos conduziu no passado. Eu acho que tudo isso junto e misturado, para mim é o que resume nesse sentido. Olha, na prática, seria não deixar de confiar em Deus. Não, em momento nenhum, confiar em você. Porque o pior orgulho é o orgulho espiritual. Muitas vezes, os publicanos ali, chamados de publicanos e pecadores, eles tinham mais oportunidade de estar com Jesus e viver uma vida ao lado de Jesus do que aqueles que se achavam religiosos e tementes a Deus. Então, nunca, jamais confie em você. Quando nós batemos no peito e dizemos, eu sou uma ótima cristã, um ótimo cristão, é aí que nós estamos à beira de cair. Porque a todo momento nós precisamos vigiar. E o próprio Paulo, que sofreu por Cristo, que foi chicoteado por amor a Jesus, que viajava centenas de quilômetros para testemunhar, que viveu ali testemunhos lindos. Ele mesmo disse, eu preciso me esmurrar, né? eu preciso ter essa disciplina comigo mesmo para que pregando aos outros eu mesmo seja achado em falta. Então, o maior perigo quando a gente começa ali a atuar na igreja, a desenvolver os nossos dons e talentos, é confiar em nós. É falar, nossa, eu sei cantar bem, agora eu vou
vou tentar ganhar algo com isso. Nossa, eu sei convencer as pessoas, então agora eu vou ver como que eu posso fazer isso para minha própria vantagem. Ah, Deus me deu aqui esses recursos, então agora eu vou ver o quanto eu posso comprar para acumular e para satisfazer o meu ego. Então, como não construir sobre areia? Não confiando no seu próprio coração. Não tendo orgulho espiritual, mas sempre desconfiando de você. Sempre pensando que você é falho. E na primeira oportunidade, sem Deus, você vai cair. Mas enquanto você estiver nele, ele em você, então você vai estar construindo sobre a rocha. E o inimigo pode mandar a aprovação que for. Nada vai separar você do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, nem as potestades, nada vai te separar da comunhão com Deus. Mas isso só é possível se você depender da palavra de Deus. Talvez você pense assim, mas crer, tudo bem, mas só crer, isso não parece um discurso muito moderninho, né, da igreja que está moderna? Mas é que eles esquecem, eles pregam só metade do evangelho. Crer. Mas o inimigo, o demônio, os anjos maus também creem. Qual que é a diferença? É o depender da palavra de Deus. Não só crer, mas tomá-la para si, entender que ela tem poder na sua vida. Tudo bem, Deus criou o mundo, Deus pode fazer surgir do nada tudo. Mas se isso não fizer sentido na sua vida, então você não confia. Você não depende, você não espera pela palavra. E aí você vai estar edificando sobre a areia. Quando a gente edifica ali a nossa vida sobre o dinheiro, ou sobre um diploma, ou sobre uma relação ali, sobre uma pessoa, né? Uma relação humana, nós vamos ser decepcionados. Quando vier a tempestade do medo, da insegurança, a nossa casa, o nosso caráter, né, não vai resistir. Mas se a gente estiver estabelecido sobre o assim diz o Senhor, não dependendo de nós, mas dependendo de sua palavra, na prática, tendo essa comunhão com Deus, examinando a Bíblia, orando e tendo ali anseio por conhecer mais da vontade de Deus, então nós não vamos cair. O inimigo pode tentar de todos os lados, mas nós não vamos cair, não porque nós somos fortes, mas porque nós vamos estar fundamentados naquele que é a rocha, naquele que é forte, naquele que de fato é poderoso para vencer as batalhas. Então, na prática é comunhão, como a gente falou, é tempo, é dedicar tempo na presença do Eterno. Muito obrigada, meninas, pelos comentários de vocês. Eu realmente aprendi bastante. E eu queria finalizar com 2 versinhos que estão em Jeremias, capítulo 17, versos 7 a 8. Então, Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8 diz o seguinte: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Então, confiança em Deus, dependência de Deus, isso vai nos impedir de desmoronar quando vierem as tempestades, né? Então, eu gostaria de deixar para você o convite para que você faça como é dito lá em Lucas, capítulo 6, para que você cave profundamente, que você lance alicerces sólidos para construir a sua vida, edificar a sua vida espiritual, sua vida familiar e sua vida espiritual, enfim, cave profundamente e lance alicerces sólidos. Estude as parábolas de Jesus, busque a ajuda do Espírito Santo, ore a Deus, peça ao Senhor para enviar o Espírito Santo para te ajudar a se aprofundar, a entender a vontade de Jesus para a sua vida, para que assim você a pratique e assim edifique uma casa que vai sobreviver às tempestades, às dificuldades. Então, que Deus te abençoe muito. Espero que você tenha aprendido muito aqui conosco. Foi um prazer estar com você mais um trimestre e nós esperamos você no próximo, tá bom? Faça planos de assistir os vídeos,
comentar. A gente quer saber sua opinião também. Comenta aí embaixo o que é que você aprendeu, né? Deixa aqui um comentário para a gente saber como também você foi edificado, né, por esses temas que nós estivemos estudando. Que Deus te abençoe muito. Podemos fazer uma oração? Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus a este mundo e por meio da vida dele, dos ensinos dele, nós temos um seguro caminho, nós temos um firme fundamento sobre o qual edificar a nossa vida. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que a cada pessoa que está assistindo a este vídeo neste momento e aquelas que irão assistir também, que todas nós possamos, Senhor, realmente nos aprofundar nos ensinos de Jesus, que possamos ouvir o Espírito Santo. A Bíblia fala que ouviríamos uma voz dizendo por trás de nós, esse é o caminho, andai por ele, e que possamos realmente fazer aquilo que o Senhor espera de nós em cada detalhe, para que assim possamos edificar um caráter que vai poder estar no céu com os seres celestiais, um caráter celestial. Te entregamos a nossa vida, te pedimos que faça de nós aquilo que o Senhor quiser, ajude-nos a depender de Ti, a confiar no Senhor, para que assim, quando vierem as dificuldades, nós possamos permanecer firmes ao Teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Até mais. Tchau, pessoal.